Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã de domingo. Nessa semana faleceu a irmã da nossa irmã Lineide. Nós queremos externar os nossos sentimentos. A Leide foi acometida da Covid-19 e acabou falecendo em função disso. Esse acontecimento lamentável e triste serve para a gente pensar um pouco que essa doença que parece que só atinge os outros está chegando perto da gente, né? Nós estamos orando também pela nossa irmã Terezinha, que está internada, né, na UTI, também acometida por essa doença. Então, que esses fatos que são lamentáveis sirvam para que a gente leve um pouco mais a sério a gravidade dessa doença que tem assolado o mundo, que tem assolado o Brasil e que tem ceifado muitas vidas aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto. Já quase 600 pessoas faleceram em razão dessa doença. Então, vamos redobrar os nossos cuidados, vamos prestar atenção naquilo que as autoridades sanitárias têm recomendado que façamos. E orar pela nossa irmã Terezinha, por todos os nossos doentes, conhecidos ou não, que estão internados nas UTIs, que estão internados nos hospitais acometidos por essa doença tão séria. Nessa segunda-feira, dia 7 de setembro, nós conhecemos como o Dia da Pátria. Então, vamos separar um tempo nessa segunda-feira, como fazemos todo dia, mas de uma maneira especial nessa segunda-feira, para orar pelo nosso Brasil. Orar pelos nossos governantes, por aqueles que estão no comando desse país. Principalmente e especialmente nesses tempos de pandemia. A lição de hoje vai falar de uma personagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, só citada nesse trecho do texto, que é Dorcas. E a lição de hoje tem como nome Dorcas costurando relações saudáveis, e se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 36 a 43. Vamos ler a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavar, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Que Deus nos inspire através da sua
palavra. O livro de Atos está repleto de personagens que nos inspiram. Dentre os homens e mulheres que povoam a história das primeiras comunidades, Dorcas será alvo da atenção desta lição. O que é a história da única mulher no Novo Testamento chamada de discípula tem a ensinar para os homens e mulheres desse século, tem a ensinar para cada um de nós. A história de Dorcas situa-se no capítulo 9 de Atos e junto à cura de Enéas faz parte da coletânea de texto sobre os milagres do apóstolo Pedro. O verso 31 situa o contexto da época, era um tempo de paz e crescimento da igreja por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Nesse tempo de paz, Pedro pastoreava as comunidades. Duas cidades aparecem no contexto do pastoreio, Lida e Jope. Em Lida, o apóstolo se encontra com Enéas e restaura sua saúde. Enéas era um homem, que era paralítico e que Pedro, orando por ele, ele se levantou. Lá também se depara com dois homens de Jope que, enviados por algumas pessoas que conviviam com Dorcas, foram pedir ajuda ao apóstolo. Jope, atualmente incorporada a Tel Aviv, que é a maior cidade de Israel, maior mesmo que Jerusalém, era uma cidade portuária que ficava a cerca de 15 quilômetros de distância de Lida. No ano de 66, Jope tornou-se foco da resistência judaica. É bem provável que o relato de Dorcas tenha acontecido entre os anos 30 e 40 depois de Cristo. E encontrado lugar no livro que foi escrito uns 40 anos depois, num tempo de sofrimento e perseguição da igreja, diferentemente do que acontecia quando houve a ressurreição de Dorcas, que a igreja crescia, não havia perseguição. Para que as viúvas da época encontrassem forças e renovassem as esperanças ao se identificar com as viúvas da época de Dorcas. O texto apresenta Dorcas como uma discípula. É a única mulher que é chamada de discípula, apesar de que a gente sabe que, já vimos isso, que discípulo é aluno, seguidor. Então, Jesus tinha muitos discípulos e discípulas, diferentemente dos apóstolos, que eram só 12. Então, Dorcas era uma delas, mas somente ela é chamada de discípula, ao ser citada no Novo Testamento. Como já dissemos no começo, então é uma única, nós já falamos isso. Dorcas era conhecido por suas boas obras. As pessoas discípulas eram aquelas enraizadas na tradição e no estudo e comprometidas com a transmissão que iam aprendendo. Não eram apenas aprendizes, aprendiam e faziam aquilo que aprendiam, na sua caminhada. Por ser seguidora de Jesus, ela tinha a tarefa de transmitir e testemunhar as palavras e os feitos de Jesus. Como é que ela fazia isso? Dorcas era notável por suas boas obras, Então, Jesus diz que o mundo deve conhecer as nossas boas obras e, através delas, glorificar o Pai que está no céu. Isso está lá no Sermão da Montanha, que nós estamos estudando no nosso grupo Compartilhando a Palavra, para o qual eu convido você a participar. Toda terça-feira nós temos um tempo para meditar a palavra de Deus, para conversarmos sobre a palavra de Deus. É um tempo muito gostoso de compartilhar e de falar daquilo que nós estamos vivendo, especialmente nesses tempos de pandemia, quando a gente não pode se encontrar fisicamente. O estudo da expressão boas obras mostra que ela abarca vários significados: visitas às pessoas enfermas, hospedagem para pessoas forasteiras, participação em enterros,
consolo, doação de esmolas e outras tantas coisas que a gente faz de bem para as pessoas. Dorcas, que em aramaico é Tabita, era uma discípula ajudadora, que teve a sua memória preservada para que a igreja encontrasse nela inspiração para as suas ações de testemunho. Então, ela é uma referência da prática de boas obras pela igreja. Ao que parece, Dorcas tinha um trabalho muito especial entre as viúvas. Vale lembrar que na sociedade da época as viúvas estavam em situação muito delicada. Então, as viúvas não tinham nenhum tipo de apoio. Se perdia o marido, se perdia o filho mais velho, eles não tinham nenhum tipo de assistência. Seguindo a herança judaica, a igreja primitiva também se preocupava em oferecer assistência às viúvas que viviam em situação de vulnerabilidade social. Vemos isso quando estudamos a instituição dos diáconos, que eram para cuidar, das viúvas e dos órfãos e servir à mesa. Então havia uma preocupação especial com essas mulheres, que ficavam muitas vezes sem nenhum tipo de renda para sobreviver. Por ser alguém tão especial na comunidade, sua morte foi sentida por muita gente. E houve quem não se conformou com aquela situação. Seu corpo já havia sido lavado e preparado para o velório. Mas as pessoas ouvindo falar de Pedro e o que realizaram em Lídia, ressuscitando aquele homem, recorreram a ele, que atendeu e foi até Jope, que era perto, era próximo. Ao chegar, as viúvas o recepcionaram, mostrando as vestes produzidas por Dorcas como parte da obra que ela realizava entre elas. Então elas mostravam para Pedro, olha o que ela era, o que ela fazia, como ela servia a comunidade, Não estavam lá chorando à toa, não. Elas tinham motivos para estarem chorando. O procedimento de Pedro ao ressuscitar Dorcas se assemelha ao procedimento de Jesus. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele manda que todo mundo saia, só entra com ele Pedro, Tiago e João. Elias, sozinho no quarto com aquele menino, e Eliseu, em situações semelhantes. Ao explicitar a maneira como Pedro faz, o autor legitima sua prática em Jesus Cristo e na tradição dos profetas, foge do espetáculo. Não faz isso em frente a câmaras de televisão, como nós vemos hoje muitos dos nossos pregadores fazem. Foge do espetáculo, se retira, e ele só, e a mulher que estava ali morta, e ora. Volta-se para o corpo da mulher, ordenando-lhe que se levante. Assim como a filha de Jairo, a mulher abre os olhos e senta. Ele a toma pela mão e a apresenta às pessoas que sofriam com a sua perda. Diz o texto que ele apresenta elas para as viúvas. O milagre torna-se conhecido em toda a cidade, levando, claro, levando muitas pessoas a crer no Senhor, e Pedro permanecer ali por mais tempo. Não é uma coisa comum alguém ressuscitar dos mortos. Então era uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. É claro que as pessoas ficaram admiradas daquilo que aconteceu e acabaram crendo em Jesus por conta disso. Retomemos a pergunta da introdução. O que a história da única mulher do Novo Testamento, a chamada de discípula, tem a nos ensinar? O que o testemunho dela tem a nos ensinar? Não a ressurreição em si, porque isso é uma obra do Senhor Jesus, mas aquilo que ela, enquanto discípula, fazia. E que a tornava notável, conhecida e querida, entre a sua comunidade. Provavelmente por suas atitudes, muitas pessoas aceitaram a Jesus.
Então, os seres humanos não estamos isentos de sofrer consequências das adversidades da vida. Falamos agora há pouco, né, da lamentável perda que a nossa irmã Lineide teve com o falecimento da sua irmã. Isso também foi o caso de Dorcas. Apesar de ser uma discípula, seguidora de Jesus, né, fazendo as obras que Jesus mandou que se fizesse, a adversidade chegou à sua porta, à sua casa, à sua vida. No entanto, sua ressurreição, além de ser da vontade do gracioso Deus, foi fruto das relações que ela estabeleceu. Né? Quando ela morreu, né, essas relações fizeram com que imediatamente alguma coisa tinha que ser feita. Né? Pedro está ali na cidade do lado, foram lá buscar. Relações saudáveis e cuidadosas têm o poder de restaurar a vida e a alegria das pessoas. Ilude-se quem pensa que pode viver sem ajuda. Ninguém pode viver sem ajuda. O ser humano não nasceu para viver sozinho. O homem é um ser social, né? E nós precisamos uns dos outros. Em maior ou em menor grau, nós sempre precisamos uns dos outros. Engana-se quem pensa que não tem em si nada que possa ajudar alguém. Como somos um ser social, nós temos alguma coisa com as quais nós podemos ajudar alguém. Então, quem acha que eu não sei fazer nada, não dou conta de fazer nada, está redondamente enganado. Alguma coisa você pode fazer. Basta você se dispor a fazer. Se Dorcas foi fundamental na vida da sua comunidade, em especial na vida daquelas viúvas, a comunidade também foi determinante na sua vida. Pensar esse milagre na perspectiva das relações ajuda a evidenciar a maravilhosa relação que Dorcas estabeleceu com a sua comunidade. As pessoas não se conformaram com a morte dela, mas fizeram de tudo para ajudá-la. Diante das evidências que mostravam o triunfo da morte, seguiram acreditando, lutando. Elas, mesmo diante da morte, elas continuaram, né, crendo que alguma coisa pudesse fazer. Por isso mandou chamar Pedro. Foi o amor por Dorcas, uma mulher com um testemunho maravilhoso, que fez com que essas pessoas fossem buscar o Pedro, esperando que ele ajudasse. Ela já estava morta, que ajuda que ele podia dar. Ajudar a Dorcas era mesmo que ajudar a própria comunidade. O texto bíblico não nos traz relatos sobre o que causou a enfermidade de Dorcas. Não sabemos o que aconteceu, né? Diferentemente de Lázaro, que estava doente, e Jesus propositadamente demorou 4 dias para chegar. No entanto, ao atualizarmos o texto para a nossa vida, podemos pensar que, além do adoecimento físico, o adoecimento espiritual pode chegar à casa de quem se dedica integralmente à obra do Senhor. Né? O desânimo, a depressão, né? Que é uma doença muito séria, e às vezes as pessoas, com o passar do tempo, diante de certas circunstâncias, nós estamos vivendo isso aí com uma intensidade muito grande, nesse tempo de pandemia, em que somos obrigados a ficar reclusos, pouca coisa nós podemos fazer. A depressão tem atingido muitas pessoas, crentes ou não, porque se veem tolhidas, né, da possibilidade de realizar aquilo que sempre realizaram. Então, tanto a doença física como a doença espiritual pode chegar à nossa casa. Mas nesse momento, a relação que se estabelece com a comunidade e com a igreja pode ajudar a superar tal dificuldade. Né? Esse relacionamento que nós temos com os irmãos, essa possibilidade, e nós estávamos rindo terça-feira depois do nosso estudo bíblico, exatamente por causa disso. Né?
por podermos, mesmo que de forma virtual, estarmos partilhando coisas da nossa vida, e coisas engraçadas até, né? Nós terminamos a nossa reunião de estudo bíblico na quinta-feira rindo, né? Rindo de nós mesmos e das coisas que acontecem com a nossa própria vida. Então, o nosso encontro de terça-feira tem essa parte boa, né? Do compartilhar, não melhor do que o estudo da palavra de Deus, mas que também faz parte dessa comunidade. Isso nos ajuda. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, seja ela espiritual ou material, e podemos partilhar com os irmãos nesses momentos que nós temos aí de estudo bíblico. Por isso eu insisto que você deva participar. Faça uma experiência, entre uma terça-feira dessas e você vai ver que é muito gostoso. Por meio de relações confiáveis, conseguimos pedir e nos permitir receber ajuda. Nós temos que aprender, a entender que há momentos em que a gente não é capaz. Disso eu não dou conta sozinho. Para isso a igreja está aí, para isso a comunidade está aí, Você sempre vai ter um irmão na igreja que você deposita uma confiança maior, que você tem uma intimidade maior, que você pode conversar e partilhar as suas dificuldades. Quem não tem dificuldades? Então, todos nós temos, em maior e menor grau, todos nós precisamos uns dos outros. Outra perspectiva interessante que se coloca diz respeito à responsabilidade da igreja em perceber que pessoas estão adoecidas em meio à comunidade. Perceber, tem alguma coisa diferente com aquele irmão. Já faz 2 domingos que eu tenho achado ele um tanto quanto quieto, triste. Essa percepção que às vezes a gente tem que ter. E de repente ir lá e dar um abraço, que pode ser que seja isso que o irmão está precisando, Então, percebermos isso e nos colocar como instrumentos de cura da vida das pessoas. Às vezes o que a pessoa, aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha precisa é compartilhar com alguém a dificuldade que ela está passando, ou então só receber um abraço. Às vezes o que precisa é um abraço, E aí eu me lembro aqui na nossa reunião de segunda-feira da clã, que o nosso irmão César falou que quando a igreja voltar ao normal, alguém vai ter que amarrar os braços dele. Porque o César é uma pessoa que eu nunca vi gostar tanto de abraçar como ele. Igual a ele, só uma irmãzinha que nós tínhamos aqui, a Tânia, aqui na igreja da Vila Virgínia, que também gosta muito de abraçar as pessoas. Isso é do César, Então, ele disse, alguém vai ter que me amarrar as mãos para que eu não abrace as pessoas. Muitas vezes as pessoas precisam só de um abraço. Precisam ser abraçadas. A experiência de Dorcas e da comunidade nos ajuda a pensar no modelo relacional que a igreja pode e deve almejar. Tal modelo perpassa pelas seguintes características. Serviço ao próximo. Tanto Dorcas quanto a comunidade serviram a quem precisava. Dorcas servia sempre, mas no momento que mais precisou, ela também foi servida. Veja que a comunidade toda, quando ela faleceu, se preocupou em vamos ver se nós podemos fazer alguma coisa. A igreja precisava investir em relações saudáveis que sirvam. A igreja precisa, investir em relações saudáveis que sirvam as pessoas em todas as suas necessidades espirituais, emocionais e materiais. Isso acontece à medida em que o afeto e a humildade dirigem as relações que estabelecemos. Ir em busca da ressurreição, Dorcas proporcionou às viúvas experiências que lhe permitam superar o luto e acreditar na vida mais uma vez. Nem diante da morte, aquelas mulheres deixaram de tentar fazer alguma coisa pela irmã que tinha falecido. Assim, diante da morte do discípulo, não se conformaram. A comunidade, por sua vez, se organizou para buscar ajuda e não mediu esforços para isso. Mandou alguém, vai lá buscar o Pedro. Se movimentou, saiu do seu lugar.
né? Diante da necessidade, a comunidade se mexeu. Isso requer de nós mudança de comportamento. Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que sair da nossa paradeira, né? Daquela situação que não, eu não dou conta de resolver isso aí. Isso aí não adianta. Adianta sim, né? Não conformismo. A comunidade não se conformou com aquela situação. Sobretudo a coragem para deixar as suas prioridades pessoais para agir naquilo que era o bem de todos. Anunciar os feitos de Jesus, a ressurreição de Dorcas também foi possível, porque o que acontecera em Lida com Enéas, que era o homem paralítico que tinha curado, tinha sido difundido. Muitos ficaram sabendo daquilo, inclusive o pessoal lá onde estava Dorcas. Quando nos tornamos uma comunidade que anuncia o Cristo vivo, que ama e transforma a vida, abrimos espaço para que as pessoas se acheguem e sejam alcançadas pela graça de Deus. Nesse sentido, a igreja precisa se preocupar constantemente com o tom da mensagem e o tipo de testemunho que vem anunciando e vivenciando. Quando pensamos as relações que estabelecemos e vivenciamos dentro e fora da igreja, precisamos nos perguntar quanto estamos colaborando para que essas relações se tornem curativas e não tóxicas. O que nós estamos fazendo para que as nossas relações na igreja se tornem relações que levantam as pessoas e não que afundam mais as pessoas? Isso é que ele está dizendo aqui, no sentido de que não sejam tóxicas. Tóxico é aquilo que faz mal. A maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas colabora com o bem-estar, ou não, nos grupos onde nós estamos inseridos. Avaliar a nossa caminhada, o nosso egoísmo e disposição em serviço se faz necessário quando entendemos o propósito relacional da vida espiritual com Deus e em comunidade. Então, que essa mulher seja um exemplo para cada um de nós, né? Ela, por servir a sua comunidade, e a sua comunidade, né, movida pelo serviço que ela mesma fazia, não desistir, mesmo com a figura da morte, correr atrás, ir lá buscar o Pedro. Elas não sabiam o que Pedro ia fazer, mas sabiam que Pedro era um homem, um discípulo, seguidor de Jesus, e que muitos milagres aconteciam através dele. Então vamos buscar a Pedro, para que ele possa vir cuidar para nós dessa situação. E aconteceu o que aconteceu, que Pedro chegou, orou, e Dorcas ressuscitou. Para a gente pensar na nossa caminhada cristã, o que fazer para que as relações humanas na igreja sejam amorosas, vivas e transformadoras? Nosso relacionamento na igreja tem transformado vidas? Essa é a grande pergunta a se fazer. Tomamos Dorcas como exemplo. Tomamos aquela comunidade onde ela congregava e trabalhava como exemplo de não desistir, mas buscar ao Senhor em todo o tempo. Que Deus possa nos abençoar nesse domingo, nessa semana. Não nos esqueçamos de amanhã termos um momento de oração pela nossa pátria. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque pessoas, né, citadas na tua palavra servem de exemplo para as nossas vidas. Que nós tomemos mesmo esses testemunhos como um direcionamento para caminharmos conforme o teu querer e a tua vontade. Abençoe o nosso dia, conforte, Senhor, o coração na família da nossa irmã Lineide. E, Senhor, nesse dia, nós te pedimos, imploramos que o Senhor olhe com misericórdia pela nossa nação. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis por causa dessa pandemia, mas também que temos homens
sabe, que não tem compromisso nenhum com o povo, né? E que vivem e fazem coisas corruptas, tirando do povo aquilo que deveria ser dele. Senhor, que o Senhor nos abençoe, dê a cada um de nós um domingo na tua presença, nos guardando e protegendo, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém.